Eu acredito que a gente, todos os dias, somos artistas que estamos pintando uma obra e a forma como a gente se veste é como a gente se comunica com o mundo através da nossa obra. É muito mais do que uma roupa. A gente está contando a nossa história. Às vezes, até para evoluir, é importante que a sua imagem esteja alinhada. Onde você quer chegar? Você está se vestindo para onde você quer chegar? As mesas que você quer sentar? As pessoas que você quer ter como parceiro no seu negócio? Porque as pessoas só vão confiar naquilo que elas veem. E a gente vende, aqui a gente fala muito de venda. E o primeiro ponto somos nós. A roupa que você está vestindo é a sua embalagem. Então, você só vai dar audiência para alguém quando aquela embalagem está interessante para você. Senão, você não vai olhar. Gente, o Café com Joia de hoje tá muito especial. Vocês sabem quando a gente tem esse cenário um pouco diferente, quando eu não estou no centro da câmera, é porque nós temos uma convidada, e hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela está na Empuxe Comigo, é uma mentorada maravilhosa, muito querida, e eu fico muito feliz de tê-la aqui do meu lado no sofá, porque eu tenho certeza que a história dela vai te inspirar muito, mas também toda a parte técnica da profissão dela é algo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um tema que a gente nunca falou aqui no Café com Joia, e com certeza vai agregar muito valor. Então eu vou falar aqui a mini bio dela, mas depois, como sempre, como vocês já sabem, eu gostaria que ela falasse por ela mesma sobre quem é ela. Ela é formada em publicidade e pós-graduada em consultoria de imagem. Já dei spoiler do nosso assunto de hoje. Ela iniciou a trajetória dela numa empresa da família, atuando na área financeira. E em busca de realização pessoal, ela se especializou em consultoria de imagem, atuando nesse mercado desde 2017. Fez a transição de carreira em 2024, então já pega esse gancho, porque temos algo sobre transição de carreira aqui. E o propósito dela é transformar mulheres e homens, através da moda, traduzindo sua essência por meio da imagem. Então eu quero que vocês ajudem a receber com muito carinho nesse Café com Joia, Camila Moia. Muito prazer estar aqui. Quero agradecer a honra de dividir esse sofá com você. Confesso que isso foi uma das minhas decisões quando eu entrei na Empuxe, de participar deste momento. Então, a gente não pode normalizar, né? Bom, eu sou Camila Moia, como você disse. Sou empreendedora na área de imagem e estilo. Hoje, meu grande foco é atender homens e mulheres que gostariam de potencializar os seus resultados, tanto pessoais quanto profissionais, na área, usando a imagem. Eu também atendo muito casais, porque eu vi essa necessidade dos homens de terem as mulheres ao lado para incentivar eles nesse processo de evolução. Ainda existiam muitas crenças limitantes a respeito disso. E como você e o Caio diz muito, um casal ele tem que estar em equilíbrio e na mesma frequência. E eu acredito muito nisso. Isso faz diferença para o relacionamento. Então, caiu no meu colo, eu brinco, mas nada é por acaso, a gente tem que acreditar no propósito, e quando a gente está no caminho certo, parece que as coisas fluem, né? E outro projeto meu também é levar um pouco da essência das pessoas para o corporativo. Então, eu faço um trabalho de personificação da empresa para entender como levar a potencializar o resultado da empresa, mas também sem deixar o colaborador longe da sua essência, de quem ele é, e não sentir que aquilo é um peso diário que ele tem que se encaixar no quadrado da empresa, mas conseguir levar a imagem da empresa, porque o colaborador é a extensão da empresa fora dela. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vem nesse mood um pouco mais descolado, né, menos formal. Na empresa que eu trabalhei sempre multinacional, quando eu tava no ramo corporativo. A gente já indo para outro assunto. Mas deixa eu falar disso aqui, daqui a pouco a gente volta lá na história da Cá. E todas as empresas que uma foi super formal, a do meio era informal e a terceira super formal. E aí sexta-feira era o dia do casual day. Do jeans. Então assim, era aquele sapato igual, um escarpão igual, camisa igual, aí você podia ir de jeans, mas era assim, era super formal, super formal. E era exatamente isso. Eu lembro assim que eu tinha duas calças pretas, uma porque eu não tinha muito dinheiro e outra também porque eu não tinha estilo, então eu não tinha a menor noção de como colocar o meu estilo. Mas eu sinto que eu não tinha aquele prazer de acordar e trabalhar e me vestir, porque era todo dia a mesma coisa, uma calça preta e uma camisa branca, uma calça preta e uma camisa branca. Eu não sabia como colocar a minha essência dentro de um ambiente quadrado. Vou aproveitar para dar uma dica. Normalmente, em ambiente de trabalho, a gente leva principalmente a nossa essência através do acessório.
Eu acredito que é uma forma de sair um pouco da casinha. Isso é uma coisa que acontece muito quando eu atendo. Fiz arrasa nos acessórios, Cá. Sempre. Um projeto que eu fiz. Gente, olha isso aqui. Dá pra dar um zoom, Jenny, nesses acessórios da Cá? Eu acho lindo. Depois eu vou ter que eu vou querer fazer um personal shopping, assim que fala? Shopping. Personal shopping. Shopper. Eu sou personal shopper. Tá. E aí, quando a gente faz um personal shopping. Isso. De acessórios. Também dá pra fazer. Então, a gente consegue colocar um pouco de essência. O projeto que eu tô fazendo com uma empresa, semana passada, eu falei muito isso lá presente. E muitas pessoas que trabalham quando o dress code é muito engessado, elas acabam perdendo a essência delas e identidade. Isso acontece muito. Então, por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar não só o profissional, mas também o nosso lado pessoal, para conseguir entender quem nós somos e transparecer isso na nossa imagem. Eu brinco que não existe uma imagem forte se sua autoimagem e seu conhecimento da sua identidade, personalidade, não tiver muito forte também, porque você não consegue transparecer aquilo que você não é. Cá, mas vamos voltar lá nos primórdios? Sim. Ou seja, há 8 meses atrás, quando a gente se conheceu, você Sim. não me conhecia. Não. Essa é a primeira coisa. Não. Você veio num café com joia. Sim. Com a Mari. Isso. E aí, eu lembro você sentada e todo mundo, você ficou no finalzinho pra, será que eu faço parte da Empuxa? Não, aí todo mundo te empurrando. Eu entrei falando que eu não iria fazer parte. Porque naquele momento eu não via como encaixar no meu caminho. E saí falando que eu iria fazer parte, que eu só precisava conversar com meu marido, porque, como eu falei, eu acho que isso tem que ser um passo dado também junto com o seu parceiro. E ele me apoiou desde o começo. E naquele momento você estava trabalhando com o seu pai, e você atravessava São Paulo numa função financeira. Eu já estava morando em Alphaville e a empresa era perto de São Caetano. Só para quem conhece São Paulo entende qual era o caminho. Longe. É tão longe que era. Eu tenho 22 anos de empresa da família. Tem uma história incrível lá dentro. Uma empresa que eu tenho muito orgulho de ter na minha história. A história dos meus avós é muito grandioso. O que eles fizeram. E eu, por muito tempo, levei isso como eu preciso honrar a minha família. E naquele café com joia, justamente você falou sobre o peso que a gente carregava dos nossos pais ou da nossa família. E mexeu muito comigo. Eu terminei pensando, poxa, eu tô 22 anos eu honro a família, mas eu tô fugindo do meu propósito, do chamado que eu recebi ali quando eu comecei a estudar consultoria de imagem, e as coisas foram acontecendo, mesmo eu estando dentro do corporativo, e eu percebendo que não saberia como sair de lá, eu falei, gente, como que eu vou sair daqui? Não sei. Era um plano B. E eu falei, gente, é muito difícil tomar essa decisão. É uma decisão dolorida. Cortar o cordão umbilical, ele nunca é fácil, né? Não. Como é que você corta ele com honra? Eu estou honrando eles, apesar que eu estou falando, não quero mais eles. Foram alguns passos. O primeiro que quando eu casei, decidi morar em Alphaville, já foi um primeiro passo. Eu sabia que esse momento um dia ia chegar e que eu iria conseguir viver o meu propósito. O segundo passo foi que eu acredito que teve mão de Deus naquele café com joia que eu estive aqui. E eu acreditei que ali seria um pé de uma mudança. E eu falo que dia 13 de junho de 2024 marcou a minha vida. Eu sentei naquela cadeira na Empuxa e falei... eu saí de lá com a decisão tomada de que eu sairia da empresa. Porém, a gente sabe que existem vários meios. E por mais que a gente saiba que a decisão está tomada, a gente também tem que ter uma confiança na nossa decisão. Então, foi um processo que foi acontecendo. E eu falo, estava até lendo esses dias que a fidelidade e o propósito, elas têm que andar junto. Você sabe qual que é o propósito, e eu falo que o seu propósito, quando ele acontece, tudo flui. Quando é forçado, não é. E o meu caminho foi fluido. Eu sempre estudei, eu fiz mais de 20 cursos na área de consultoria de imagem. Era a minha fuga, porque era onde eu me sentia viva.
E eu falei, é isso, tá acontecendo. Eu mudei, eu casei, fui morar em Alphaville, aí conheci a Impush, foi tudo fluindo, e que foi um ambiente também que me deu força, que me impulsionou para tomar essa decisão. Ver outras pessoas, como a Joana, a Aline, que também tomaram decisões de transição de carreira, foi importante para mim nesse processo, por isso que o ambiente é tão importante mesmo, quando você decide mudar e transformar a sua vida, e mais também ter a fidelidade com Deus. De acreditar que se ele está fazendo tudo acontecer, ele vai fazer o caminho fluir também em outros aspectos que às vezes fica com medo, porque o financeiro, mas e se, né? Vem sempre aquele, mas e se? Mas eu lembro que quando eu te conheci, uma das primeiras coisas que você falou, enquanto a consultoria for seu plano B, ela vai ser o seu plano B. E isso me marcou muito. Muito mesmo, de verdade. E aí aconteceram outros aspectos na minha vida pessoal, porque logo depois, no começo de julho, eu engravidei. E foi uma das coisas que eu também tinha como restrição de entrar na Impush, porque eu já estava com esse sonho de ser mãe. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei, vou sair da empresa. Me deu aquele... Agora foi o motivo, porque não tinha como eu grávida ficar atravessando a cidade. E aí, eu perdi o bebê logo depois. Foi um momento muito desafiador para mim, mas que eu me conectei ainda mais com Deus, que eu entendi que ele tinha um propósito muito maior, que às vezes na dor a gente não consegue enxergar, mas depois quando a gente consegue silenciar e reconectar até com nós mesmos, às vezes é um processo que a gente passa de dor, de reconexão com a gente. E foi nesse momento que eu, voltando um dia do trabalho, estava no meu carro, eu lembro da cena perfeitamente, eu segurei o volante chorando, porque eu tava doendo muito. E eu falei, meu filho, a sua passagem na Terra foi curta, mas eu vou te honrar. E eu vou decidir sair da empresa e escrever a minha história para você ter muito orgulho da mãe que você escolheu. E foi aí que eu tomei a decisão. Em uma semana, um dia eu acordei e falei, hoje vou conversar com meu pai, e conversei e tomei a decisão, em um mês eu saí. Então, em 2 meses de Impush, eu já estava vivendo o meu sonho, o meu propósito, que eu levei quase 6 anos para tomar a coragem de fazer. Uma das coisas que eu acho mais legal, assim, vocês vão vendo que, conforme as meninas vão sentando aqui, o quanto todo mundo, isso eu já falei para vocês, e eu reforço para elas o tempo inteiro, sobre o quanto a gente tem um talento, a gente tem um dom nato, e são coisas que a gente não faz com esforço. Então, quando ela fala assim que todo o meu trabalho, toda a minha transição, ela foi fluida, porque ela não fez algo para os outros, ela não fez algo do que os outros achavam que era melhor para ela não fez algo do que eu achava melhor para ela. Eu só falei assim, Cá, você é muito extraordinária nisso. No primeiro encontro da Impush, a roupa da Camila, ela é marcada na minha cabeça até hoje. Ela veio com uma saia, gente. A gente tem que... Jenny, você acha uma foto da Cá, pega a foto, coloca aqui pra galera ver. Ela estava com essa saia, gente, maravilhosa, de paetê. Eu falei assim, Camila, eu nunca teria a capacidade de comprar essa saia e de saber fazer uma combinação e coragem de ir num evento com ela, porque eu ia achar que eu ia ser a pessoa mais, sei lá, que ia só dar eu. E ela ficou tão elegante, ela ficou tão chique, ela ficou tão harmônica. E você vê que isso é talento. Eu não tenho esse talento. Por isso que eu preciso de inspirações na vida, e acho que todo mundo precisa de inspirações na nossa vida em diversas vertentes, que a gente não tem esse talento, a gente não tem esse dom nato. E foi muito legal que quando a Ká fez toda a transição dela, né, de sair, ela começou... Como que você se sentiu? Eu não vou falar por você, mas como que foi quando você começou a viver do seu sonho? Uma pessoa muito mais leve. Faz uma transição de emoção. Como que você se sentia antes, a decisão e o depois? No começo, eu me sentia muito... A consultoria entrou na minha vida por um momento de frustração. Eu vi que eu estava num ambiente onde eu me sentia totalmente limitada, eu não acreditava no meu potencial, porque a empresa tinha muitos anos, então você trazer novas ideias era muito complicado. Então, eu busquei a consultoria por isso. Então, eu vim num momento muito de frustração. E depois, quando eu comecei a
a viver da consultoria, que a consultoria era o meu plano B, vamos dizer assim, eu vivia frustrada porque eu via as pessoas voando que começaram comigo e eu não, porque eu tinha limitação do meu trabalho, do meu tempo, não era meu ganha-pão 100%. Então, como diz você, é o plano B, era o plano B total mesmo. Então, isso também era uma frustração. Então, eu continuei com aquele sentimento de frustração, de não conseguir, de não ser possível. E aí, eu tomei a decisão. A decisão me trouxe uma força que eu nunca imaginei, porque foi uma coragem. Óbvio, eu tive o apoio do meu marido, maravilhoso, que foi nem tenho palavras para descrever o que ele foi naquele momento, mas a coragem veio também muito de me conectar com a minha espiritualidade, de entender que era o momento e todo o processo que eu passei, obviamente que vem um sofrimento ali junto, às vezes a gente fala, a dor vem para transformar algo e reverberar em algo muito maior, e foi isso que aconteceu comigo. E hoje eu falo que eu sou uma pessoa extremamente mais leve, as pessoas do meu convívio falam que eu tô até mais bonita. Tá mesmo, então, eu me sinto muito mais corajosa, forte. A minha postura mudou, eu acredito em mim, não tenho mais medo de enfrentar desafios. Estar aqui hoje é um desafio para quem nunca... aos poucos a gente vai... Você foi colocando a gente em ambientes assim, mas mesmo assim ainda é um pequeno desafio. Mas eu já não sinto... como eu vou dizer, medo no sentido de paralisar. Aquela vontade de fugir. Exato, não. Eu me sinto, eu preciso me preparar, eu preciso me estruturar para estar ali, aproveitar aquele momento de uma forma positiva, mas não algo que me paralise. Então, hoje eu me sinto capaz de conquistar tudo aquilo que eu sempre sonhei, na verdade. A gente pode falar um pouquinho sobre a sua transição de ticket? Acho que isso é muito legal, né? Então, o que a gente pegou da Cá aqui já no começo? A gente já pegou uma grande dificuldade emocional, que foi a perda do bebê, e que, infelizmente, isso acaba sendo comum, e às vezes muitas mulheres não encontram forças para se levantar, e a Cá fez de uma forma como ela ressignificou isso, numa forma para ela ter mais força para ir adiante, fez uma transição para algo que sempre era o sonho dela. E nesses 8 meses que eu acompanhei a Cá, a maior transição dela, falando agora profissionalmente da profissão, foi o crescimento do ticket. Então, a Cá, quando ela começou, ela cobrava um valor, e aí foi ganhando confiança, só que não é só de confiança, também você entendendo onde você agrega valor no teu produto, para que você possa aumentar o teu valor agregado também. Como que foi, Cá? Aquela Cá que começou, agora eu vou viver do meu sonho. Sim. E agora você, nossa, eu tô voando. Olha... Eu saí, eu andei, né? Aquela velha história, vai e depois você vai ajustando no caminho. Foi literalmente isso. Eu acredito que eu tomei confiança para poder cobrar, né? Fui aos poucos, conforme eu fui me sentindo confortável, porque a gente tem que acreditar naquilo que a gente está vendendo também. O meu trabalho sempre foi muito personalizado. Eu falo que eu tenho uma responsabilidade muito grande com o que eu faço. As pessoas ainda olham a consultoria como algo fútil, mas eu nunca vi, desde quando eu comecei a estudar lá atrás, na minha pós-graduação, eu já escrevi um artigo onde eu falava que a consultoria de imagem era uma ferramenta de auxílio no tratamento de transtornos alimentares, de bulimia e anorexia. Então, ali eu já fui buscar o que realmente era a consultoria de imagem. Então, eu trago muito, muito empatia nos meus atendimentos. Eu olho com um olhar diferenciado. O que é a consultoria de imagem, pelo seu olhar? É um processo de transformação, uma jornada de autoconhecimento, onde a gente consegue traduzir a essência da pessoa, a personalidade, trazer isso na forma do vestir. Eu acredito que a gente, todos os dias, somos artistas que estamos pintando uma obra, e a forma como a gente se veste é como a gente se comunica com o mundo através da nossa obra. Então, é muito mais do que uma roupa. A gente está contando a nossa história. E quando eu consigo ajudar o meu cliente a se sentir dessa forma, a olhar para aquela imagem no espelho, se sentir confiante, ter forças para enfrentar os desafios do dia, tanto os desafios positivos quanto os desafios negativos, e usar, às vezes, até a roupa como uma ajuda para o negativo também, trazendo força, igual dias escuros, eu gosto de colocar cor, porque isso me alegra, eu entendo como uma sanguínea que eu preciso de cor.
como uma leonina e sanguínea ainda, eu preciso de cor, eu preciso trazer essa energia para mim. Então, ter intencionalidade, buscar isso. Eu falo que a consultoria, ela é transformadora. Quando você entende o que você quer comunicar, parece que tudo faz mais sentido. Além de você estar muito feliz com a sua autoimagem. Então, por consequência, você tá com a sua autoestima bem, você consegue transbordar isso na vida das pessoas também, de uma forma muito positiva. Então, você ter cada vez mais clareza sobre isso e entender como que você conseguir impactar isso no cliente, você começou a entender que, cara, calma, eu posso ter um pouco mais de elasticidade do valor que eu cobro. Sim, exatamente. E foi um trabalho muito personalizado. Cada ponto é olhado com detalhes. Eu falo que a verdade, ela tem que andar ao lado do amor. Existe um senso estético, existe o que é belo e o que não é, mas a gente sempre vai tentar caminhar também respeitando a essência do cliente. Então, era um trabalho muito personalizado e o valor que eu cobrava era muito... Eu tenho até dificuldade, às vezes, de falar. Às vezes, não, entra por esse caminho. Eu falo, não, mas a pessoa tem que ter a essência dela, porque para mim isso é muito, muito importante. Então, eu fui entendendo isso e comecei a ouvir de clientes que o meu trabalho era muito barato para o que eu entregava. E aí eu fui vendo e tentando trabalhar também como entregar o valor para o cliente que está chegando e entender que aquilo realmente é algo transformador. Porque vem também outros processos, outras crenças de, é fútil, como eu disse, ou, eu vou gastar muito dinheiro. Por exemplo, a saia que você falou do primeiro encontro que te marcou era uma saia que eu comprei na C&A. Entendeu? Não era nada fora do normal que qualquer outra pessoa não poderia usar. Então, a pessoa acha que para ela ter uma transformação no armário dela, ela vai ter que gastar muito dinheiro. E isso limita um pouco também. E quando você tem esse olhar e os clientes começam a perceber, você vai também ganhando seu espaço no mercado. Acho que é um processo de construção. Mas a gente está seguro também com o que a gente está entregando. Você acha que você mudou a sua imagem desde quando você começou em Push? De postura. Porque a imagem não é só a forma de vestir, mas também a postura que você tem perante aos outros. E esse é um aspecto até que você já trouxe de outras também. E a gente vai percebendo que conforme você vai se sentindo mais corajosa, sua postura vai melhorando, a forma como o seu olhar, o seu brilho, né? Como que a gente falou aquele dia? Jesus Jesus Glow. Jesus Glow. Jesus Glow. E é isso. Então, acho que a gente também se conectar com a nossa essência, com a nossa vida, com o nosso propósito, faz com que a gente se sinta mais seguro. Você sabe que a fase mais doida, assim, que eu mais precisei, eu acho que sempre, de uma ideia de como colocar a minha identidade na minha vestimenta, mas depois das crianças, foi o momento mais crucial, principalmente depois da Bela. Eu lembro que quando eu tive a Bela, eu tinha uma amiga, hoje ela não trabalha mais com isso, hoje ela trabalha ela abriu um lugar de imobiliário. E ela trabalhava com isso e ela foi em casa que eu falei assim, Pri, eu não sei, eu não consigo mais me vestir. Eu olho pro meu guarda-roupa, eu não vejo essa pessoa. A gente colocou o guarda-roupa abaixo. Praticamente 90% do meu guarda-roupa foi embora. Porque parecia que aquilo ali era a roupa de uma menina. Só que depois você tem a transformação da mãe, você quer ter mais uma coisa de mulher. E mais do que isso, eu olhava tanta coisa, por exemplo, de renda no meu armário. E ela falou assim, você sabe por que você nunca usou essa roupa? E eu achava lindo, mas eu não conseguia usar aquilo. Ela falou assim, Fabi, porque não é o teu estilo. O teu estilo é, sei lá, são 3, é isso? Não, depende. Normalmente é 1 como base, que é a sua essência, e mais 2 que te dão, que podem amadurecer, que com o tempo, que te dão o seu diferencial, vamos dizer assim. Ela é esportivo, sensual. Você tem um esportivo muito forte. E mais algum. Aí ela falou que renda é romântico. Alguma coisa assim. É romântico. Ela falou assim, você é romântico. É que, na verdade... Agora eu tô sendo, gente, vocês me respeitem, que agora eu tô fofa. É que, na verdade, um elemento só não fala sozinho sobre o estilo. E o estilo a gente usa muito como uma ferramenta para o cliente também entender como comunicar através desses elementos de design. Então, são vários aspectos, mas uma coisa que você trouxe que é muito importante, a maioria das minhas clientes estão nessa fase pós-parto, que realmente é uma nova vida. Então, muda, a maturidade muda, o momento de vida muda, o desejo de imagem muda, porque agora tudo mudou, né, na vida dela. Ela tem um serzinho maravilhoso para cuidar, então que também tem que estar adaptado com a roupa que ela está usando.
E o grande passo, realmente existem esses momentos. A nossa essência não muda durante a vida. A nossa história a gente vai sempre levar, mas vão ter pontos específicos na nossa vida que a nossa imagem vai precisar estar alinhada com aquele momento, que a gente fala que é o desejo de imagem, e o momento atual que também tem que andar alinhado com a essência. Então são 3 pontos: essência, desejo de imagem e momento de vida, que são importantes. Então, provavelmente, nesse momento, se confrontou com essa pessoa. Eu tive isso pós-casamento. Eu olhei para o meu armário e falei, gente, o que aconteceu? Não, nada mais faz sentido aqui dentro. Mesmo sendo uma profissional, eu também passo por esse momento. Faz sentido com homem também? Um pouco menos. O homem, normalmente, ele procura por conta porque eles não têm muito acesso a esse tipo de informação. Ainda existem muitas crenças de que o homem que cuida da imagem, ele tem a questão do homossexualismo, vários aspectos que entram nessa questão. Mas eu acho que os homens estão perdendo um pouco isso. Estudos comprovam que o tanto que você vê que abriu a quantidade de barbearia em tudo quanto é esquina, que os homens estão mais preocupados com a vaidade, estão consumindo muito mais qualquer ferramenta que possa ajudar eles na parte da imagem pessoal. E então eles procuram normalmente para isso, para evoluir mesmo, procurar um bom caimento, melhorar a forma de se vestir, entender como é que é, porque o homem só aprende de 2 jeitos, com a mãe e com a mulher. Então eles têm muito... Mas você sabe que isso é muito legal, porque conforme eu fui evoluindo, eu percebi que o Caio começou a ter uma necessidade também dele evoluir. Se você for no guarda-roupa dele, as cores são as mesmas, gente. As mesmas. Eu até falo assim, como é que faria uma consultoria de imagem com o Caio? Porque é do preto, aí é um pouco mais preto, um pretinho assim, um pretinho assado, ia ser tudo azul preto. marinho. Ou azul marinho, que a gente não vai evoluir, e um pouquinho de branco, talvez. Mas ele mudou o corte, ele mudou o tecido, ele mudou as combinações e, às vezes, ele ainda usa um begezinho, que essa semana ele usou um begezinho. Tá usado, entendeu? Mas eu senti que, assim, não foi algo que eu falei, não foi algo que eu falei assim, pô, muda um pouco, sempre a mesma coisa, sempre calça jeans, blusa preta, calça jeans, blusa preta. Talvez ele viu um pouco mais em mim, um pouco mais de cuidado. E ele sentiu a necessidade também, fala, calma aí que eu tô ficando pra trás. Exato. Por isso que eu atendo muito casais, por conta disso. Pra não ter esse conflito. Descompasso, esse né? descompasso. Mas acontece muito o ambiente, né? Tanto a mulher, quanto também, às vezes, o ambiente que ele começou a acessar, ele viu que as pessoas tinham outra forma de vestir, ele também sentiu a necessidade. Isso acontece muito, a pessoa começa a acessar novos ambientes e fala, poxa, eu vou ter que me adequar àquele ambiente. Normalmente, quando você está confortável em um ambiente de trabalho também, você fica ali e não quer evoluir. E um ponto importante às vezes até para evoluir, é importante que a sua imagem esteja alinhada. Onde você quer chegar? Você está se vestindo para onde você quer chegar? As mesas que você quer sentar? As pessoas que você quer ter como parceiro no seu negócio? Porque as pessoas só vão confiar naquilo que elas veem. E a gente vende, aqui a gente fala muito de venda, e o primeiro ponto somos nós. A roupa que você está vestindo é a sua embalagem. Sim. Quando que você não comprou um produto pela embalagem? Você falou, nossa, que linda essa embalagem, vou comprar para ver o que é dentro. Então, você compra o produto pela embalagem, pela imagem, e depois você vai ouvir o que ela tem para te entregar. Então, você só vai dar audiência para alguém quando aquela embalagem está interessante para você. Senão, você não vai olhar. Então, são vários aspectos. Então, o homem, ele tá procurando muito a consultoria por conta disso. Ele tá começando a entender esse movimento. A mulher ainda ela vai muito na questão da vaidade, da autoestima. O homem vai mais nesse caminho de qual caminho que ele quer estar. E, às vezes, também para acompanhar a mulher, porque... não, existe aquela, quando vai sair a mulher toda arrumada e o homem com a camisa do time de futebol. Então, esse descompasso, às vezes, acaba... Graças a Deus não acontece, gente. Mas olha, é terrível. Esse descompasso não fica bom pro relacionamento, né? Ô, Caio, falando um pouco mais de negócio, assim, trazendo para uma mentalidade de ROI. Tá. Aplicando os seus conhecimentos pro mundo dos negócios. Então, fala assim, Fabi, vou te pegar e a gente vai lá trabalhar a tua imagem. E não necessariamente só uma Fabi, mas assim, uma pessoa, cara, que trabalha num mundo corporativo, que ela tá numa rotina diária, profissional, que às vezes, por exemplo, quando a gente pensa em Fabi, pô, tem evento o tempo inteiro, grava o tempo inteiro, a postura da mentora, existe uma vestimenta... Tem um glamour diferenciado. Mas vamos supor que eu tô falando de uma pessoa que, cara, é um empresário, é o funcionário...
como é que eu consigo pegar esse seu conhecimento? Então, eu falo assim, cara, quero fechar com você, eu quero que a gente vá lá, tem um budget X, que eu também não tô esbanjando, porque às vezes as pessoas têm medo, né? É igual quando é arquiteto, a gente tem que trazer um arquiteto aqui pra desmistificar isso, porque às vezes a gente pensa, cara, eu vou fazer sozinho, porque se eu pegar um arquiteto, ou se eu pegar uma consultora de imagem, ela vai me deixar falida. Então é melhor eu ir sozinho, mas como é que o seu trabalho, ele dá ROI profissionalmente pra uma pessoa? Primeiro ponto é economia, porque quando você vai comprar de forma assertiva e com um olhar de conexões entre as peças, você vai comprar muito menos. Então, começa por aí. Às vezes, você acha que vai investir muito, mas não. O meu olhar, eu vou fazer uma curadoria para até conectar com o que você já tem no próprio armário. Então, a gente vai aproveitar as peças do seu armário. Às vezes, até você já tem um acervo muito bom, você só não sabe aplicar e falta algum pontinho ali de compra. Entende? Então, essa é a forma, primeiro. Segundo é que o seu negócio ele vai prosperar, de certa forma, porque existem pesquisas que pessoas que andam bem vestidos fecham negócios muito maiores. Você mesmo já compartilhou conteúdos comigo em relação a isso. E você pode ler, tem várias literaturas que falam sobre esse assunto, estudos. A primeira impressão é a que fica, não é clichêzinho, né, que todo mundo fala, é real. Então, eu acredito que a forma como você traz o ROI pro seu negócio através da consultoria de imagem é isso. Você está investindo, pensando a longo prazo, quais são os novos negócios que você vai investir, quais mesas que você quer sentar, aonde você quer chegar com a sua empresa, nesses aspectos. E óbvio, né, quando a gente está feliz com a nossa imagem, a gente consegue ir muito além. Não só, como eu falo, não só no profissional, quanto no pessoal. Um conselho também que eu dou é cuidado, porque às vezes, muitas informações que a gente pega, a gente acaba criando personagens. Personagens a gente não sustenta. E no ambiente de trabalho, principalmente. Porque você vai criar um personagem que as pessoas vão se conectar com esse personagem, mas aí na hora que ele conhecer a sua essência, talvez ele se frustre. E isso seja um ruído de comunicação que você não consiga voltar atrás depois. Então, o mais importante de tudo é a gente trazer uma boa imagem, um senso estético, melhorar, evoluir, trazer pontos, elementos de design dentro da sua essência, para que você consiga realmente chegar no seu objetivo, mas sem criar personagens ou algo que lá na frente você não consiga sustentar. Mas você sabe que isso é muito interessante, né? Tem a turma do mimimi. Sim. Mas nós precisamos saber como que isso funciona neurocientificamente. O belo, gente, é uma coisa completamente atrativa e ela é inerente à sua vontade, à sua tomada de decisão. O belo, ele é atrativo, você quer queira ou quer não. Então, se você entra num ambiente esteticamente bonito, ele te gera um impacto positivo. Não tem como. Assim como você entra num ambiente desorganizado, bagunçado, isso te gera um aspecto negativo, isso reflete na sua mentalidade. Então, por exemplo, é muito comum pessoas que têm casa bagunçada, coisa quebrada, em desordem, a sua cabeça ela vai funcionar igual o ambiente que você está, da mesma forma assim como funciona o ambiente limpo, o ambiente organizado. Então, se nós temos uma tendência a sermos mais atraídos pelo belo, a olhar mais o belo, dar atenção mais pro belo, eu vou falar até como dona de empresa. Se eu vejo funcionários, eu tenho várias pessoas na mesma posição, que têm entregas similares, e você vê postura diferente, você vê que a pessoa se veste diferente, isso conta para uma promoção. Com certeza, não tenho dúvidas disso. E lembrando que a imagem não é só a roupa. Não adianta você estar muito bem vestido e o seu comportamento não estar alinhado. Principalmente no corporativo. Então, você ter comportamentos adequados com o ambiente onde você está, entender qual que é a ideia, os valores, os princípios da empresa e se conectar com isso, com certeza você vai ter um diferencial. Com certeza. E isso tanto para um colaborador interno, quanto pessoas que querem se conectar e fazer parcerias com a empresa. Ninguém vai fazer parceria com alguém que não se conecte. E é o que eu falo, a roupa você pode usar a seu favor de forma intencional para gerar um rapport, né? Quando a gente fala de conexão, de você, sem querer, a gente aqui se conectou na roupa. Então, isso também ajuda muito no processo. E você conseguir entender, eu vou fazer uma reunião, qual que é o caminho que a outra pessoa tem. Eu vou trazer algum elemento para me conectar com ela, para ela se sentir próxima a mim. Então, isso é a forma de intencionalidade. Então, quando a gente faz uma consultoria de imagem, eu entrego, além da sua essência na forma do vestir, também ferramentas que você vai conseguir aplicar no seu dia a dia. Então, isso é uma forma de diferencial. Você entende, hoje meu dia
precisa de um pouco mais de autoridade, um pouco mais de confiança, um pouco mais de acessibilidade. Eu sou uma figura de liderança dentro da empresa, preciso trazer o meu time comigo, porque a gente sabe que não é só porrada, que o meu time precisa sentir que eu tô próximo dele. Então, você trazer cores, elementos que vão fazer com que seu time se sinta mais à vontade com você. Tudo isso são aspectos importantes na construção da sua imagem. E para que gere o ROI, para que gere uma promoção, para que você consiga chegar naquela... É o que eu sempre falo, vista-se para onde você quer chegar. Não aonde você tá. Isso é muito legal o que a Cacá falou, porque eu que venho numa posição de mentora, até de liderança, eu sempre penso no equilíbrio. Tem até um podcast antigo que eu acho que eu já falei sobre isso. De como que eu posso colocar autoridade e liderança, mas ao mesmo tempo trazer proximidade. Então, equilíbrio de elementos estratégicos, tanto no vestimenta, de acessório, de maquiagem. A maquiagem importa também, né? Sim. Para que as pessoas, elas olhem, elas admirem, mas que elas se sintam convidadas a ficar por perto. Não seja uma coisa intimidadora, né? O cabelo também. Em uma entrega da Empuxo, você tava com o cabelo super alto. Você vê que já não... Que foi estratégico. A sua blusa, por exemplo, é uma blusa que, apesar de ter uma linha reta por conta da manga... Ela tem a cor mais clara, mais acessível. Então, como você equilibrar os elementos? Então, você entende que o estilo nada mais é do que comunicação, através de códigos visuais que a gente tem no nosso subconsciente. Então, quando você passa pela consultoria de imagem, você entende quais são esses elementos, você traz esses elementos para o seu consciente para usar de forma intencional. Então, é como se você fizesse porque a gente aprende com a vida, como tudo, né? Então, às vezes a gente faz no automático, a gente não sabe nem por que tá fazendo, mas vai e faz. Então, a ideia da consultoria de imagem é trazer esse conhecimento para a consciência. E eu falo muito, né, para os meus clientes. Eu tento entregar o máximo para eles do que eles vão conseguir aplicar. Se quiserem me contratar novamente, eu vou amar, porque cada processo eu amo, cada processo eu me conecto com os meus clientes, estou ali naquele universo. Mas eu tento entregar o máximo para eles conseguirem ter essa consciência na hora de escolher a roupa do dia a dia. Ô, Ká, e pra gente encerrar, eu vou te colocar na fogueira. Tá. Você consegue dar uma dica prática? Você não tá vendo a pessoa, a gente não sabe quem são as pessoas, qual é o estilo da pessoa, o que ela tá passando, mas alguma coisa prática que ela já consegue sair daqui hoje e ter um pequeno resultado com a imagem dela? Eu falo que muita coisa já tá no nosso dia a dia. Então, eu gosto de 2 pontos. Eu gosto muito do exercício do espelho, que eu falo muito isso nos meus atendimentos, de você se conectar com você. Como eu disse lá no começo, se você não tiver com a sua autoimagem muito bem alinhada, você não consegue também trazer isso para sua imagem, porque a imagem também é confiança, a imagem também é você se conectar com você. Então, olhar para o espelho e trazer os pontos positivos do que a gente gosta, o que a gente quer valorizar, se elogiar, olhar com um olhar mais acolhedor para nós, sem ser tão autocrítico. E essa conexão com a nossa autoimagem é muito importante nesse primeiro momento. E segundo, olhar para o armário, entender quais são os elementos dentro do seu armário que você se sente confortável hoje, que te faça sentir segura quando você coloca. Então, por exemplo, uma blusa que você vira e fala assim, essa blusa eu gosto muito, ou essa calça eu gosto muito. Por que você gosta muito? Qual que é a modelagem? Qual que é a cor da calça? Qual que é o elemento que tem ali? Se a Camila chegar em casa e perguntar, o que você mais gosta? Eu vou pegar uma camiseta de algodão e uma calça de moletom e uma vai... Mas você, de certa forma, traz isso. Gente, essa sou você eu, cara. Mas eu você traz assim, isso. Mas você traz isso na sua forma de vestir. Você se veste muito bem, mas nenhum dos seus looks não é confortável. O conforto pra mim é o top, entendeu? top E as pessoas confundem conforto com estar bem vestido. Você pode estar muito bem vestido e extremamente confortável. Uma coisa não... Principalmente os homens, tá? Porque os homens têm mais preconceito com isso. Ah, mas eu gosto de estar confortável. Por exemplo... Gente, isso é verdade. Eu nunca vi. O Caio, ele reclama tanto dos tênis dele. Eu falei assim, você não usa um salto, homem. Não, porque esse tênis acaba meu pé e a rapaziada fala que essa marca acaba com o pé mesmo. Eu falei, gente, vocês homens, vocês não têm do que reclamar. Exato. Vocês nunca andaram de salto o dia inteiro na rua. Eles não usam sapato porque eles falam que não é confortável. Eu falo, vocês já andaram de salto alto? Ah, tá bom. Mas é isso, e os homens, por exemplo, eles usam muito jeans. O jeans nem sempre ele é confortável. Às vezes é melhor uma calça de alfaiataria, que vai trazer mais conforto.
Então, é aplicar esses pontos e entender o que no armário faz sentido. Então, por exemplo, você trouxe pra mim que o seu melhor look da casa é a t-shirt de algodão e a calça de moletom. Então, aí você já tem evidências do seu estilo. Você já tem evidência que o seu estilo é casual e esportivo. Por quê? Porque você gosta do conforto. É o que eu falo, não se apegue a rótulos de estilo. Mas o que aquele estilo traz como comunicação. O que aquele estilo traz como E aí, como é que eu posso colocar esse mesmo estilo em outros momentos da minha vida? Exatamente. E o estilo, gente, é o que eu escuto muito. Ah, mas Camila, eu não tenho estilo. Todos nós temos estilo. A gente só não encontrou ele ainda. Estilo é a forma como a gente faz algo. Então, tudo que você faz no seu dia a dia já te dá indícios do que é o seu estilo. Por exemplo, você treina, sempre gostou de esporte, sempre esteve nesse movimento. Significa que quem é esportivo gosta de esporte, tá? Não é só isso. Mas isso já te dá alguns indícios do que caminho que é o seu estilo. Então, é a forma como a gente faz algo. Maravilhosa. Ah, amei demais. Gente, olha só, isso faz muita diferença mesmo. Às vezes a gente acha que é besteira, que não vale a pena, mas assim, experimenta começar a se posicionar intencionalmente da forma como você se enxerga no futuro. A gente tem que pensar que eu não posso pensar com a pessoa, com a cabeça de quem eu sou hoje, porque o hoje, ele é resultado de quem eu fui no passado. Então, se eu quero chegar em novas posições, eu preciso começar a agir hoje, de acordo com a pessoa que eu quero me tornar, porque o acúmulo dessa nova pessoa é que vai me fazer chegar lá, né? Então, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou deixar para ser líder quando eu chegar lá, no cargo de liderança da empresa. Não. Você precisa começar a ser líder hoje, desde estagiário, um exemplo, para você ser reconhecido como tal e poder chegar nessa posição. E a mesma coisa tem a ver com a nossa imagem, né? Eu sou, apesar, né, esse meu estilo mais despojado acho que é um dos estilos mais preocupantes porque é muito fácil você virar uma pessoa largada, ambulante, né, cara? Exatamente. Ficar o tempo inteiro largado. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Às vezes, vocês me verem levando as crianças pra escola, vocês vão falar assim, gente, não é possível. É possível, às vezes eu vou largada, então é muito confortável. Mas aí eu tenho que pensar intencionalmente sobre posicionamento, sobre a pessoa que eu quero me tornar. E é exatamente isso que a Ká falou. Exato. Como mas é que eu posso consigo dar uma provocaçãozinha só? Vai. Eu sei que a gente tá finalizando aqui, mas a gente tem o costume de se arrumar pra... eu tenho uma frase que eu gosto muito. Se arrume como se fosse encontrar o seu pior inimigo. Por que o inimigo? Porque a gente tem o costume de querer sempre se arrumar muito bem. Eu vou encontrar fulano de tal, então tenho que estar me arrumado. Mas a gente tem que pensar isso em todos os dias. Então, todos os dias a gente tem que ter essa lógica de vou encontrar meu pior inimigo no caminho. Mas também não só isso. E às vezes a gente encontra mesmo. Não, exatamente. E a gente tá lá todo bagunçado. Mas não só isso, quando a gente também tem que... Por que a gente se arruma tanto pra encontrar o pior inimigo, mas a gente não se arruma tanto pra encontrar as pessoas que a gente mais ama? E que às vezes em casa a gente não se cuida, não escolhe a roupa adequada, não dá o melhor pra nossa família, pros nossos filhos. Então, cuidado com o pijama de bolinha, rasgado, isso. Dê o melhor que você tem também dentro de casa. Isso eu falo muito na minha consultoria de casal. E eu acho que é um insight bom pra todo mundo levar também. Me deu uma ideia aqui, que isso tem muito a ver com aquela louça, né, que a gente ganha de casamento e aquela louça que você não quer usar nunca, só quer deixar para ocasiões especiais, sendo que as pessoas mais especiais são aquelas pessoas da sua rotina, do dia a dia, que estão sempre com você. Que acreditam em você, no seu sonho. E aí você espera pra guardar essas louças especiais com pessoas que não fazem parte da sua rotina, do seu dia a dia, que você vê eventualmente, que muitas vezes mete pau em você pelas costas. Exatamente. Né? Aí depois a louça quebra, você não sabe nem por quê. A energia sugada lá dentro da casa. E a mesma coisa se aplica à nossa melhor versão, né? Exato. Entregar pra quem a gente ama a nossa melhor versão. A gente sai, chega em casa, amarra o cabelo, tira a roupa, desmonta inteiro e entrega aquilo que na verdade, a gente deveria... O melhor que a gente entrega pra todo mundo no nosso dia a dia, a gente deveria entregar pra quem tá dentro da nossa casa. Isso eu mudei. Eu falo pra todo mundo, pijama, gente, pijama de criança. Ainda mais quem é mãe, muito fofo comprar pijama de criança infantil igual da mãe. Nunca mais, gente, porque o teu marido, ele não quer dormir com uma criança, entendeu? Exatamente. Eu joguei todos os meus fora, já faz um tempo, mas eu falo disso sempre que eu posso. E comprei tudo de sedinha, bonitinho, pra dormir bem cocotinha. Mas às vezes é bom também ter pro momento da pipoca na sala com as crianças. Sala, é isso. E mas aí, não passa disso. Mas não passa disso. Isso. Não leva pro quarto. Não leva pro quarto. Ká, se todo mundo quiser te acompanhar, como que eles fazem pra te acompanhar mais de pertinho?
No meu Instagram, Camila com K2Ls, Moia. Vou adorar compartilhar mais insights com vocês, o que precisar eu sempre me procurar que eu vou estar à disposição. Eba, amei. Obrigada, Cá. Viu? Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. E para vocês, espero vocês no nosso próximo Café com o Joia. Tchau.